Gema Galgani. Intervenção da estrela unidade. É preciso que a personalidade morra para que o ilimitado possa nascer. Enquanto houver uma busca, não há abandono, pois a busca sempre será um feito da personalidade, que quer apropriar-se de algo. A luz é uma doação. Vocês se tornam luz se vocês mesmos se tornarem doação. Unidade e inocência. Eu sou Gema Galgani. Meus irmãos e irmãs, recebam todo o amor que meu coração pode levar ao seu coração. Eu sou a primeira a intervir nesse primeiro dia do seu mês de maio. O mês de maio, nas diferentes tradições, que é chamado mês da compaixão, o mês de Maria. O mês também onde se exteriorizam muitos elementos, seja na natureza como na consciência humana. Eu sou a estrela da unidade. E, como tal, nós vamos juntos nos instalar na paz e na unidade, antes que eu diga as poucas palavras que vim dizer para vocês. Efusão vibratória. Há pouco tempo foram realizadas e ativadas, em vocês como sobre a Terra, as cruzes mutáveis. A última parte de um yoga específico lhes foi dada por um dos anciões, NDR, o Protocolo Yoga Integrativo 1. Ele explicou, e os fez viver, a ativação dessas cruzes, em sua estrutura e em sua consciência. Eu venho hoje, quanto a mim, falar-lhes de outra cruz. Esta cruz não passa mais pelo ponto er da cabeça, mas representa uma cruz de braços desiguais, cujo cruzamento se faz atrás do ponto er. Esta cruz é chamada de cruz crística posterior. Ela emprega os eixos ALO de unidade e profundez. Como talvez vocês saibam, eu estive encarnada durante muito pouco tempo, no início do século XX, ao mesmo tempo que Santa Teresa. Nós portamos, ambas, a unidade e a profundez. A cruz da qual eu venho lhes falar é aquela que corresponde ao caminho da infância. Eu deixarei Santa Teresa falar disso, muito melhor do que eu. Eu venho lhes falar da unidade e da inocência. A unidade, como muitos de vocês compreenderam e, talvez, estejam vivendo, é um estado de consciência que permite transcender e superar qualquer forma de ilusão, qualquer forma de sofrimento e aceder a um estado do ser, bem além da personalidade. Além da sombra e da luz, além do bem e do mal. Um estado que muitas das minhas irmãs experimentaram, é claro, e que hoje está inteiramente ao seu alcance. A unidade decorre de um estado de inocência. Então, neste mundo que eu percorri e que vocês ainda percorrem, como podemos falar de inocência? A inocência, é claro, não é crer ou ter fé. A inocência é aquela que vai acolher, sem qualquer preconceito, a realidade e a totalidade da luz, a fim de transcender os limites deste corpo e desta manifestação, ao mesmo tempo ali permanecendo, se for possível. A inocência está diretamente conectada com a visão do coração. Aquela que não faz diferença entre a sombra e a luz, entre o bem e o mal. Um olhar que vai unificar, que vai transcender, e que vai levá-los a experimentar uma alegria que não depende de qualquer circunstância exterior, que se encontra no interior do ser, dele mesmo, que vive isso. A inocência é voltar a tornar-se novo. Incólume desembaraçado de qualquer crença, de qualquer ilusão, de qualquer reivindicação. É centrar-se mais perto do instante presente e do momento presente, que se vive a cada sopro. É ser, de algum modo, penetrado pela luz, permanentemente. Fundir-se nessa luz, fundir-se em sua imanência e em sua impermanência, é penetrar no Espírito de Cristo, manifestá-lo, desposá-lo, e como dizia a minha irmã, estar em simbiose. A unidade contribui para estabelecê-los nos estados que a consciência comum jamais pode alcançar, nem mesmo imaginar. A inocência é a condição prévia, com a infância, que permite viver essa cruz específica, chamada de cruz posterior de Cristo. Diretamente em conexão com a ressonância da minha estrela, e da estrela da minha irmã, que está na minha frente, Santa Teresa. O caminho de inocência é aquele que aquece a luz, aquele que abandona qualquer veleidade de compreensão, pois, viver a unidade está além de qualquer compreensão, além de qualquer palavra. Então, falar da unidade e da inocência e, agora, de algum modo, sair da inocência e da unidade,
pois nenhuma palavra pode satisfazer qualquer descrição da unidade. A unidade, justamente, pode ser vivida apenas na ausência de qualquer palavra, na ausência de qualquer compreensão, de qualquer pergunta, de qualquer espera. A unidade é um estado de inocência, mas também de confiança total na luz, em Cristo. É aderir ao infinito. É aderir a outra coisa que a limitação do corpo, dos pensamentos, do que foi chamado de corpo de desejo. É aderir ao infinito, à alegria mais absoluta. Ali aderir, não somente, mas também, manifestá-la, inteiramente. Hoje, sobre esta terra, e a partir de hoje, neste mês, esses estados vão se abrir a vocês de maneira cada vez mais nítida e cada vez mais clara. Isso é aberto a todos e a cada um, pois a graça que se espalha sobre a terra não faz qualquer distinção entre quem quer que seja. Ela é a mesma para todos. Pois viver a unidade e a inocência não tem característica própria de um indivíduo ou de outro. A graça, a inocência, a unidade, não se importam com reivindicações, não se importam com o karma, não se importam com crenças. A unidade é um estado do ser onde tudo se torna transparente e simples. É um estado onde o mental não pode mais se manifestar, onde os pensamentos, até mesmo, não podem mais emergir. É um estado suficiente por si só, de algum modo. Nada mais existe senão a luz, pois a consciência se torna, ela mesma, a totalidade dessa luz. Há, de algum modo, um desvanecimento, um desaparecimento do que era limitado. Vocês não são, no entanto, mais limitados, naqueles momentos, nem pelo corpo, nem por qualquer coisa além da própria luz, que é a ausência de limite. Isso pressupõe uma disposição de espírito para a inocência. Não há inocência em relação a este mundo. Não há inocência em relação aos relacionamentos entre os irmãos e irmãs desta humanidade, mas há inocência em relação a Cristo, em relação à luz. Da inocência nasce a unidade. Pois a inocência é a ausência de expectativa. A inocência é a ausência de busca, seja ela qual for. É também uma forma de abandono de tudo que pertence à personalidade, aos desejos, às projeções, às crenças, às reivindicações. É o estado mais realizado do ser que leva a este ilimitado e a unidade. A unidade é tornar-se, si mesmo, inteiramente, a luz branca, a luz adamantina. É tornar-se um com ela, porque o corpo de luz é a totalidade das criações de todos os universos. A inocência prepara para isso. Essa cruz posterior está diretamente ligada à inocência da alma, ao pequeno caminho, à infância. É aquela que, hoje, abre-se para vocês, devido ao imediatismo da luz, a sua imanência, a sua impermanência e o seu derramamento sobre a Terra, em níveis de intensidade e de pulsação que jamais a Terra vivenciou. Todos vocês, e cada um de vocês, tem a possibilidade de imergir-se na luz. Mesmo se hoje alguns dos semeadores de luz ainda não despertaram inteiramente as coroas radiantes, o que vem é justamente a possibilidade de fazê-lo. Este mês é, plenamente, o mês da graça. É o momento, e isso foi dito, em que os anjos do Senhor se revelam e se desvendam cada vez mais, em meio à sua consciência coletiva. É o mês em que todos os erros, todas as ilusões, todas as buscas que levaram a becos sem saída, são perdoados pela graça, e permitem-lhes estabelecer-se em sua nova inocência, na sua unidade. Vocês são acompanhados como nunca. Disso vocês sabem, e vocês vão vê-lo cada vez mais no seu céu. Vocês vão vê-lo também cada vez mais na luz, na quantidade de luz presente, mesmo aos seus olhos físicos e à sua visão etérea. Vocês também vão senti-lo em vocês, pois, se vocês derem um passo para ele, ele virá bater à sua porta, e ele dará 10 passos para vocês. É durante este mês que se instala a possibilidade de estabelecerem, de maneira definitiva, a sua unidade. Cada dia, agora, verá essa capacidade para a inocência e a unidade reforçar-se. Vocês irão vivê-la como um apelo. Então, é claro, o apelo pode ser ouvido, ou criar, no início, algumas resistências, alguns medos. Esses medos, todos nós os tivemos, sem exceção. Mesmo Cristo na cruz. É o momento em que vocês basculam. É o momento em que lhes parece estarem abandonados, inteiramente.
A travessia do deserto. A tentação. O momento em que pode acontecer de negarem, de modo transitório, tudo o que vocês realizaram. Isso é um sinal muito bom. Pois isso significa que a unidade se apronta para tocá-los com a sua graça. Alguns terão muito mais facilidade do que outros para passar nesta unidade, nesta inocência. Lembrem-se de que a quantidade de luz, e, portanto, as vibrações que chegam até você serão, a cada dia, multiplicadas. A intervenção do arcanjo Metatron, dentro de poucos dias, vem realizar o que havia sido anunciado pelas Escrituras. Mesmo se elas foram por vezes travestidas, ali inserindo um elemento de medo. Pois, sim, quando se foi privado por tanto tempo da luz, e quando ela foi procurada por tanto tempo, quando a luz chega, ela, efetivamente, pode causar medo. Mas esses medos nada são. Basta, simplesmente, voltar a tornar-se inocente, e ousar aceitar ir ao outro lado. E, naquele momento, a inteligência, a graça da luz irá estabelecê-los na sua unidade, no seu estado de ser, bem facilmente. É durante este que vocês decidem desposar Cristo. É durante este que vocês devem se liberar de todas as ilusões, de todas as falsas aparências. É durante este mês que vocês irão penetrar nas esferas da unidade, muitos de vocês. Esta preparação, portanto, durante este mês, é algo de essencial. Pois este mês irá fazê-los penetrar, se vocês acolherem realmente, na consciência do que vocês são. Na sua vivência. Na sua inocência. No seu amor e na sua unidade. É o momento em que vocês poderão viver a ausência de separação, em que vocês não podem estar separados de mais nada. É o momento da reunificação. Lembrem-se de que a testemunha de tudo isso é o seu próprio estado vibratório e, também, a ocultação da consciência limitada, em benefício da consciência ilimitada. Esta passagem está a caminho. Ela culmina, assim que acolhida inteiramente, na alegria inefável da unidade. É como se cada minuto da sua vida pudesse se tornar um estado de graça, um estado de plenitude absoluta. Um prazer infinito da presença com Cristo. A cruz crística posterior, aquela que se instaura em vocês como sobre a terra, vai também iluminar as zonas de resistências que podem existir nesse novo nascimento. Que essas zonas de resistência estejam em lugares precisos da Terra ou em lugares precisos do seu corpo, não percam tempo com isso, vão além. Deixem a graça invadi-los. Deixem-se levar pela unidade. Deixem-se levar, de algum modo, por Cristo. Muitas coisas vão mudar no seu céu, sobre a sua terra e, obviamente, no seu corpo e na sua consciência. Aí também, sejam quais forem as manifestações, vocês devem ir além de uma compreensão, vocês devem ir além de uma lógica, da razão e do mental, e viver a graça da lógica do coração, que não é deste mundo. A fim de realizar a palavra de Cristo e viver que vocês estão neste mundo, mas não são deste mundo. O coração é a porta. O coração é a fechadura. O coração é o lugar dessa passagem. Voltem a tornar-se como uma criança, redescubram a inocência. A inocência da luz. A unidade, como eu dizia, é não ver o bem e o mal. É estar além do bem e do mal. É aceitar e ver a sombra simplesmente como uma luz não revelada. É não julgar, não discriminar, não discernir, mas tornar-se, inteiramente, a luz. É isso que se abre para vocês, doravante, e que cada dia, a cada sopro, vocês vão penetrar, ainda com mais profundez e verdade. As manifestações disso serão múltiplas, em vocês como no exterior de vocês. Aceitem que tudo isso é apenas o reflexo da ação da luz. E que somente o olhar exterior pode ter medo das suas próprias manifestações, interiores ou exteriores, do planeta. A Terra vive a sua liberação, vocês a vivem também. A liberação pode, por vezes, ser vivida como uma ruptura, no momento em que ela for vivida. Mas a ruptura é apenas temporária em relação à luz. Rasgar os véus da ilusão é por vezes doloroso, pois é preciso aceitar deixar-se transformar e mudar para a nova forma, para a nova consciência. Há realmente, em meio ao que é limitado, algumas perdas a serem vividas e superadas. Isso vocês não podem fazer sozinhos. Jamais.
É a graça da luz que realiza isso em vocês. Então, não se preocupem com o que pode parecer duro, difícil, mas peçam de preferência, simplesmente, a ação da luz em vocês. Absorvam a luz pela boca, pelo canal do éter, pelo coração, e deixem-na trabalhar. Pois vocês são a luz. É claro, muitas máscaras devem cair. Isso faz parte da inocência e da unidade. É o caminho que vocês vão descobrir, a cada dia. É um caminho da graça, na condição de vocês o aceitarem. Voltar a tornar-se inocente, voltar a tornar-se uma criança é deixar a criança interior da alma exprimir-se, a fim de ir para a liberdade do espírito. É não mais participar do jogo deste mundo. Ou então, continuar a jogá-lo, ao mesmo tempo estando lúcido sobre a sua ilusão e a sua falsidade. É aceitar o jogo, estando ainda sobre este mundo, ao mesmo tempo sabendo que é apenas um jogo, uma projeção, com todos os seus sofrimentos e todas as suas ilusões. A ativação desta cruz posterior em vocês, ocorrendo de maneira natural, mas que pode também ser facilitada, ser-lhe dada, para poder praticá-la, a partir de amanhã. Mas isso acontece desde agora em vocês, hoje. Cabe a vocês deixarem-se impregnar pelo que vocês são, pela alegria, por Cristo. A consciência da unidade, a presença de Cristo, pode ser denominada o Consolador. É aquele que abraça e que extingue todos os sofrimentos, sejam eles quais forem. Ele disse: aquele que beber da minha água da vida, jamais terá sede. É exatamente isso que está ocorrendo, pois Ele é a água da vida, Ele é o fogo da redenção, Ele é a espada que vem cortar. Não fiquem limitados por concepções ligadas a religiões ou a histórias. Sejam ilimitados no seu acolhimento dele, em espírito e em verdade. Ele vem devolvê-los e restituí-los à sua unidade e à sua inocência. Aquela de filhos ardentes do sol. Aqueles que se consomem sem queimar, na alegria, no amor, na verdade e na paz. Não existe qualquer limite deste mundo que possa impedi-los de viver isso. Cabe a vocês não resistirem. Cabe a vocês voltarem a se tornar inocentes. Então, esta cruz crística posterior elevar-se-á em vocês. A coroa radiante do coração elevar-se-á. E vocês irão penetrar, então, nas moradas inefáveis da alegria do Pai. Cada um de vocês, ainda presente sobre a terra, é chamado individualmente, pessoalmente, para isso. Não existe qualquer barreira de religião, de idade, de sexo, que possa manter-se diante dele. Então, voltem a ser como inocentes, e a unidade instalar-se-á em vocês. Sem buscá-la, sem querê-la. Nada há para saber, nada há para conhecer. Há apenas que parar o tempo de uma respiração, o tempo de um instante. Então, a partir desse instante, a graça irá penetrá-los. Não importa em qual momento. De modo inesperado. Naquele momento, apreendam a luz que lhes é estendida. Acolham-na. Parem tudo que não for isso. Seja qual for o espaço e o instante em que isso ocorrer, vocês são livres para virar as costas ou para abrir-se para Cristo. A unidade, além da fusão dos éteres, é redescobrir a luz. A sua vibrância. A sua radiância. A sua potência. É voltar a tornar-se ilimitado, é voltar a tornar-se isso. E Cristo é a porta estreita que permite a vivê-lo, aqui mesmo, nesta carne, nesta vida e nos momentos finais da Terra. Aí está o que a estrela unidade veio trazer para vocês, hoje. Bem além das poucas palavras que eu pude pronunciar, além da vibração da palavra, vão para a essência do que eu lhes disse. Vocês devem dela impregnar-se. Até vivê-la. Aí está, meus irmãos e minhas irmãs. Comunguemos juntos, durante alguns instantes. E, se houver em vocês interrogações vindo do seu coração, referentes ao que eu digo, então, dentro de alguns minutos, se pudermos ir mais para a profundez disso, juntos, nós iremos. Mas, primeiramente, comunguemos. Efusão vibratória. Meu coração escuta agora o que vocês têm para me perguntar. Questão: o que significa o fato de sentir que o ponto unidade esquenta muito?
Significa simplesmente que essa função, esse estado, bate à sua porta. Lembre-se do que eu disse. Não busque compreender, não busque o significado, mas viva-o. Viva essa graça, acolha-a. Porque assim que você buscar um significado, de agora em diante, mesmo se existir, isso vai afastá-lo do que você tem que viver no instante. Muitos de vocês sentem os trajetos da luz, os pontos da luz. A luz é inteligência e graça, e ela vai, portanto, durante este período, agir onde ela deve agir. Tentem não interrogar a luz, e deixem-na simplesmente agir em vocês. Pois interrogá-la já é estar na resistência. Mesmo se for, efetivamente, muito sedutor para o mental compreender os prós e os contras da luz. Mas compreender não é um abandono, é ainda um ato intelectual. Imijam-se na luz, deixem-na fecundá-los. Questão: o estado de unidade é um estado de nada? O estado de unidade é um estado de nada em relação à personalidade, e um estado de tudo em relação à fonte. Questão: isso corresponde ao sentir de um estado onde não há mais questão, nem desejo. Não pode existir questão e desejo. A graça basta-se por si mesma, e a unidade é a inocência. A inocência não tem qualquer questão, nem qualquer marcador. Ela é, simplesmente. Assim que houver questão ou interrogação, a saída da unidade e da inocência. Questão: como se abandonar totalmente a luz até voltar a se tornar luz? Meu irmão, quem faz esta pergunta? O abandono à luz é um ato de rendição à luz. É sempre a personalidade que vai perguntar: como se abandonar a luz? Não há como. Não existe qualquer técnica para se abandonar. É um impulso da alma, descobrindo-se, ou pela cruz posterior ligada à inocência, ou pela cruz anterior. Mas não há técnica. É preciso que a personalidade morra para que o ilimitado possa nascer. Enquanto houver uma busca, não há abandono, pois a busca sempre será um feito da personalidade, que quer apropriar-se de algo. A luz é uma doação. Vocês se tornam luz se vocês mesmos se tornarem doação. Não temos mais perguntas, agradecemos. Irmãos e irmãs sobre este mundo, eu lhes digo bem-vindos à graça. Bem-vindos à sua eternidade. Bem-vindos ao seu novo nascimento, à sua ressurreição. Que a unidade os preencha. Com todo o meu amor, com toda a graça do nosso encontro, eu lhes digo até muito em breve. Aos 3 dimensões, 1º de maio de 2011. Transcrição: Zuma Peixino. Tradução do francês: Célia G. Mensagem atemporal.